Esse é o Café com Sêmen de número 170, eu acho, ou 171. O elefante de circo. Este é o tema de hoje. Deixa eu fixar o comentário, todo mundo me vendo e ouvindo. Quem acompanha o Café com Sêmen, entra na minha bio, vê só se é o 170 ou o 171, que eu não tenho certeza. Se puder fazer esse favor para mim, eu acho que é o 170. Porque o último foi o 169, eu acho que eu ia falar. Ó, a Cássia entrou aí. Vê aí se esse é o 170 ou o 171, por favor. E hoje o tema é o elefante de circo. Vou contar uma história sobre o elefante de circo. Alguém conhece essa história? Bom, para não ficar enrolando, só esperar aí alguém que vai me dizer qual é o Café com Sêmen, se é 170 ou 171. Talvez seja 171. Mas alguém precisa me dizer, porque eu preciso salvar a live com o número certo, entendeu? Vê aí qual que é. 171. Valeu, Marco, obrigado. Boa. Então, hoje o tema é o elefante de circo. Tem uma história antiga, de um menino que vai ao circo. E, enfim, eu cheguei a pegar essa época dos animais no circo, né? Eu particularmente gostava. Mas eu entendo que existem aí os maus tratos, enfim, a caça, sei lá. Enfim, toda a ilegalidade do ato, mas... Que criança que não vê um elefante no circo e não se admira com aquilo, né? Aqueles elefantes que levantam as pernas, enfim, ficam em pé, ficam num pé só, ficam em cima de um banquinho, devolvem a bola com a tromba. Eu acho que todo mundo que foi num circo e viu um elefante de circo certamente se encantou com aquilo. Enfim, então uma dessas crianças que viu um desses elefantes, por um acaso o pai dela conhecia, ou o tio dela, não sei, trabalhava num circo, assim, e ela conseguiu ir no intervalo ou num outro ambiente, naqueles circos itinerantes, né, que iam de cidade em cidade. Essa criança foi ali naquelas lonas, na tenda, atrás da tenda, na verdade, ali onde o pessoal do circo ficava, se hospedava, né, como em cabanas, assim. Acho que isso aí vocês já viram, né? Os circos itinerantes, né? Que iam viajando de cidade em cidade, levavam os animais, levavam as pessoas que trabalhavam. A Giane falou que eu sou médico do coração, sem ser cardiologista, né? Não só do coração, do corpo todo. Enfim. E esse menino, então, ele foi ali no circo e estava encantado com o elefante, ele queria ver o elefante. Imaginava ali que o elefante ficaria numa jaula, aí viu o leão na jaula, viu ali os macacos na jaula, assim, mas aí tinha um elefante, de repente, no meio das pessoas, preso por uma corrente no pé, e um lado da corrente no pé do elefante, o outro numa estaca enfiada no chão, né? Então, a criança viu e viu aquelas pessoas andando para lá e para cá, os leões na jaula, os chimpanzés também na jaula, e o elefante, ele preso por uma corrente em uma das pernas, numa estaca enfiada no chão, né? Num finco assim no chão. E a criança ficou sem entender, queria saber por quê, né, que aquele elefante fica daquele jeito, porque aquele elefante não sai dali, né? E é evidente que a criança percebeu que o elefante teria força para sair dali, né? Bastava ele andar, né? Que ele arrancava aquela estaca do chão e sairia. E a criança, muito ansiosa, muito aflita com aquilo ali, perguntou pro tio, né? Por quê, né? Que ele fica preso daquele jeito e não sai. O tio, sorrindo, assim, até pela empolgação da criança, disse: não, meu filho, ele é domesticado. Ele falou isso para a criança: ele é domesticado. Ou seja, o elefante ele fica preso ali no pé, com uma corrente, porque ele é domesticado, né? E a reflexão ela vem em cima disso, né? Esse elefante aí de, sei lá, mais de 1 tonelada, está preso no chão por uma corrente, numa estaca, porque ele é domesticado. Aí a gente pode imaginar a infância, né? Esse elefantezinho, né? Esse elefantinho, filhote, muito pequenininho, ele preso, né? Desde pequeno ele sendo preso ali na estaca. E de repente ele ali com, sei lá, muito fraco, muito novinho, fazendo força contra aquela corrente, né? Puxando, fazendo força, e fazendo força, e fazendo força, e não conseguindo arrancar. De repente ele passando uma noite inteira fazendo força contra aquela corrente e não consegue arrancar a corrente.
E com o tempo, imagina uma daquelas noites que ele passa exausto ali, completamente exausto, puxando a corrente, e enfim, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele fica preso àquela corrente, ele nem mais, né, passa pela cabeça dele, entre aspas, né, porque é um animal, que ele seria capaz de puxar aquela corrente e se soltar, né? Então ele mesmo adulto com 1 tonelada, mais de 1 tonelada, não sei quanto pesa um elefante, ele continua preso àquela corrente, né, e aquela estaca fincada no chão, que, enfim, foi a tal domesticação dele, né? E por que eu tô falando disso, né? E aí, aqui eu vou entrar num estilo bem autoajuda, né? Não é necessariamente o meu estilo de ficar fazendo isso, apesar de, enfim, coach, autoajuda, tem esses nomes aí, não, de certa maneira, quem se comunica pela internet acaba ocupando esses espaços e não tem problema. O grande ponto é a vida do médico hoje, né? Do aluno de medicina. Que estaca que é fincada, né? E que correnta esse aluno hoje ali, né? No chão, esse médico, né? E são estacas que talvez um jovem médico aí não veja que ele pode se livrar delas, né? Uma dessas estacas é o próprio mercantilismo, né? De acreditar que o médico ele tem que ter uma vida glamurosa, de sucesso, com muito dinheiro, e que isso deve ser buscado através de rede social, através de network, né? E que sem isso é impossível exercer a medicina e tal. E às vezes a pessoa até esquece um pouco do que é fazer medicina, que é estudar medicina e acompanhar alguém, né? E ponto. E trabalhar terça-feira de manhã, quarta-feira, e tocar a vida assim, né? E se prende a essa estaca, né? Que é a estaca... a estaca... cara, o Wagner falou, Bruno, já parou pra pensar que o cavalo tem 4 patas, mas o galope é um ritmo de 3 batidas? Cara, eu nunca pensei nisso e me desconcentrou completamente essa pergunta, cara. Nem sei o que eu tô falando mais. Nem lembro se eu tô falando de elefante ou de cavalo, mas tô confuso agora, cara. Nunca parei pra pensar nisso e, sei lá, respondendo rápido aqui, talvez um pé fique fora, né? Do chão, né? Cara, Wagner, tu me ferrou, cara. Não sei nem o que eu tô falando. Me ajuda aí, cara. Pera aí que eu tô até suando agora. Bom, mas enfim. Vou tentar voltar. Porra, tem tempo? Ele ainda bota aqui, tem tempo que eu queria te perguntar. Vou até beber água, cara. Ele ainda fala assim, tem tempo que eu queria te perguntar isso. Vai perguntar agora, cara? Eu tô falando de elefante, pera aí. Porra. Tô falando de elefante, cara. Então, olha só, exatamente. Então, assim, uma das estacas fincadas no chão é essa estaca, né? Talvez, eu não sei se eu posso chamar de mercantilismo exatamente, mas eu acho que sim, de alguma maneira, né? Que é você ficar preso a essa história do dinheiro, né? Olha, é muito pouco provável que um médico, né, que se esforce não tenha uma vida digna, né? Isso é muito pouco provável. Pode ser que não seja essa vida de Instagram, sabe? E vida de Instagram que eu tô falando não é a minha, não. Porque a minha vida é uma vida relativamente comum, né? Tô falando dessa vida aí de glamour, de viagem, de dinheiro, de gastação de dinheiro. Não é assim, né? A vida do médico não é assim, não precisa ser assim. A medicina não tem isso. Você pode se libertar disso logo, sabe? Entender que você vai continuar atendendo, você vai atender pessoas e vai viver disso, né? Uma outra estaca talvez seja essa ideia de ser chefe do próprio negócio, né? Essa história de que o consultório é uma empresa e você tem que, sei lá, ser chefe de uma empresa, ser empreendedor, né? Isso é uma outra estaca que estão fincando, né, na vida, no imaginário dos médicos, né? Consultório pode ser um lugar que você vá, sim, para atender as pessoas, né? Já pararam para pensar nisso? Que o consultório ele pode ser um lugar onde você vai, atende as pessoas e você é pago por isso. E pronto. Não tem nada, não tem mais nada além disso. E você atende bem essa pessoa. Olha só, imagina, vamos imaginar, um consultório pode ser o local que você vai, marca um atendimento, você atende a pessoa que está passando mal e pronto, né? Acabou. Assim,
Para que inventar mais coisa em torno de consultório, né? Também é um outro ponto, né? Mas o médico não deveria ser autônomo? Sim, o médico é autônomo, né? Atender num consultório é autonomia, né? Você pode criar demanda, né? Um outro ponto, né? Também uma outra estaca de achar que existe uma demanda num lugar que vai te receber e te estender um tapete. Olha, sempre me falaram que clínico morreria de fome. Nunca me falaram para fazer essa clínica médica. Quase ninguém me apoiou quando eu falei que ia fazer só clínica médica. De, sei lá, 26, eu acho, ou 28 residentes, dos 28 R1s que entraram comigo na UFRJ, eu vou te falar que tem, assim, que seguem na assistência, porque tem 2 que dão aula em curso, né? Mas, assim, que seguiram a assistência mesmo, acho que teve um que fez clínica médica só. Todos os outros fizeram subespecialidade, entendeu? Então, essa questão da demanda, né? A demanda é você que cria a demanda, né? Com o seu profissionalismo, com a forma como você se posiciona. Então, hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que foi encaminhada, tia de um anestesista do hospital que eu trabalho, né, com uma questão neurológica, que ele pediu para eu atendê-la, né? Poderia ter mandado para o neurologista, enfim, tem bons profissionais aqui no redor, mas ele pediu para eu atender, né? Ele mandou uma mensagem ontem à noite, domingo, para atender hoje. Eu, assim, criei o espaço e atendi com o maior prazer. Isso é trabalho, né? Essa demanda foi criada, né? Então, assim, tem que arrancar essa estaca aí de achar que existe uma demanda pronta, né? A demanda é criada. Eu nunca imaginei, por exemplo, quando eu saí da residência, não existia a faculdade que eu trabalho. Hoje, um dos empregos que eu mais me dedico é uma faculdade, aqui é a Unifagoc. E, cara, quando eu acabei a minha residência, enfim, eu me formei em 2006, a Unifagoc começou em 2014. Ou seja, seria impossível eu imaginar que eu trabalharia na Fagoc, porque, enfim, quando eu acabei a residência, nem existia a faculdade. E eu vim para cá, para Minas, comecei dando aula de BLS lá, entendeu? De suporte básico de vida para o primeiro período. Eu fui, né, ganhando mais posições na faculdade, ou seja, foi uma demanda. Nesse caso, a demanda, né, foi criada pela faculdade, né? E que não existia antes, enfim, e eu correspondi, né? E sigo com consultório de clínica médica. Tive consultório de clínica no Rio, tive consultório aqui. É lotado? Não, mas tá bom pra mim, né? Consultório de clínico não pode ser lotado com consulta marcada só para fevereiro, né? Sempre falei isso. Eu preciso ter vaga, eu preciso ter buraco na minha agenda para atender uma urgência, né? Preciso atender aquele meu paciente que passa mal de hoje para amanhã. Amanhã eu vou... Amanhã, por exemplo, marquei um encaixe também de um paciente que vai às 11 horas da manhã para atender. Entende? Essa é uma outra estaca de você achar que tem que ter uma agenda lotada de paciente particular. Você vai ficar obsessivo nisso, né? A vida não é isso, né? Você pode ter certeza. Se você ficar pensando só em dinheiro, você vai, né, uma hora quebrar a cara, porque, né, dinheiro nunca vai ser suficiente para você. Uma outra estaca aí que a gente pode pensar, né? É a estaca do lazer, né? Do lazer, do excesso de lazer. Também é uma outra estaca que prende o elefante, né? Para as pessoas. Uma vez eu vi assim, né? Até um colega meu mandou um texto falando sobre isso. Assim, uma link na bio dizendo assim: viajante em tempo integral, médico nas horas vagas, né? É estranho isso, né? Viajante em tempo integral e médico nas horas vagas, mas que obsessão pelo prazer, né? Que obsessão por ter, né? Que obsessão por, sei lá, viajar. Eu sou médico em tempo integral, né? O tempo todo, mesmo quando eu estou viajando, né? É o contrário, se eu estiver viajando, estiver andando, sei lá, na China e alguém cair e passar mal, até que chegue alguém lá, um SAMU chinês, eu vou prestar um primeiro atendimento, né? Independente do meu diploma ser válido ou não na China. Por quê? Porque eu estou preparado para aquilo, né? Então esse é um outro problema, uma outra estaca que prende a porcaria do elefante no chão, né? Que é a estaca do prazer obsessivo, né? Assim, de ter que viajar, ter que passear, ter que tirar foto debaixo da Torre Eiffel. Isso não traz felicidade. Não traz, está mais do que comprovado. Sugiro que vocês leiam o livro Hell Paris, que é a história de uma menina francesa milionária que teve uma vida arruinada por essa busca incessante de prazer, né?
Então, enfim, são várias as estacas que prendem o elefante. Faz aí, vamos entrar aqui no módulo autoajuda total, né? Faz aí uma agendinha sua, escreve quais são as estacas que te prendem, né? O que te prende tanto, né? Nas coisas, assim, o que te prende, o que te causa... Se você começar a rastrear o que te causa ansiedade e angústia, é muito provável que seja uma estaca dessas aí, que tá te prendendo ali, igual o elefante fica preso, entendeu? Porque se você tá com saúde e tá fazendo uma faculdade de medicina ou já é médico, é muito provável que você já tenha assim, mais do que o suficiente, né, para te sustentar com tranquilidade, e não vai estar na parte financeira o teu problema maior, a não ser que você se enrole, tá entendendo? A medicina é uma profissão que dá trabalho, né, que dá trabalho digno, você pode, né, é um ato de misericórdia, né, você atender as pessoas doentes, além disso, né, não é um simples reparo, é tratar ali da maior obra divina que é o ser humano, sabe? Então aí é disso que se trata, né? Eu às vezes converso com a minha esposa, que se eu for mandado embora da Fagoc, eu não sei se meu chefe tá me escutando aqui, mas se tiver também, o problema é dele. Se mandar embora vai ficar sem mim, ele que se ferre também. Se ele ficar sem mim, ele vai sofrer. Cara, se eu for mandado embora, se os pacientes diminuírem a busca por mim, eu vou me organizar e vou atender, e com o que eu atender, eu vou me sustentar. Entendeu? Eu vou conseguir viver, eu tenho um trabalho, cara. Você tem que pensar nisso, né? Você tem que tomar cuidado de não ficar se prendendo nessa estaca que é a obsessão por garantia também, né? Você não tem garantia de nada, né? O pessoal fala assim, porque diploma é uma garantia. Mais ou menos, né? O pessoal te tira tudo menos o diploma. Não sei, se você tiver Alzheimer, acabou, né? Teu diploma vai embora do mesmo jeito. Se você tiver um AVC e ficar doente, você vai perder seu diploma. Então, assim, tem que se entregar mais um pouco, sabe? Então, essas estacas, assim, elas prendem a gente, né? O Dani está perguntando sobre como falar sobre essas estacas. Então, eu acho que é um assunto longo, né? É importante que cada um entenda a história do elefante de circo, né? Que ele nem sabe por que ele está preso. E eu vejo muitos alunos assim hoje, né? Eu convivo com muitos alunos. Convivo com muita gente jovem e vejo, né? Assim, as pessoas às vezes trazem uns sofrimentos, assim, uns dramas que você vai rastreando, tá num medo que é numa estaca fincada, sabe? Às vezes um medo de uma prova, ou de passar numa residência, ou de ser aceito entre os colegas, é uma outra estaca, essa coisa de patota, né? Assim, uma fidelidade à patota, uma coisa assim, quantas meninas, assim, são um purgante dentro de casa, né? Um saco dentro de casa com os irmãos, com a família, chega na patota, vira irreverente, vira aquela figuraça da turma. A gente vê isso demais. E eu tenho experiência com gente chata, então eu rastreio muito fácil, né? Às vezes eu vejo a pessoa e falo, eu sei como é que é. Eu sei como é que deve ser o nível de exigência em casa, de chatice, de mimo, e chega fora de casa, assim, outra pessoa, né? Aquela pessoa que a mãe fala, né? Fora de casa é ótimo, dentro de casa é ruim. Porra, isso é uma estaca que tá fincada em você, né? Que você tá preso a você mesmo, entendeu? E por aí vai, né? São tantas as estacas que prendem os elefantes, né? Que pode ser que você passe a vida inteira igual um elefante de circo, né? E aí, o elefante de circo, no final das contas, ele tá fazendo palhaçada pra alguém, né? Isso que é triste. É isso. Beleza, galera? Um abraço a todos. Se vocês... peraí. Tem que dar um recado. Se vocês gostaram da live, compartilhem, por favor. Tirei uma foto. Eu vou falar para o Spotify que temos aqui 1000 pessoas ao vivo, mas a gente sabe que não. Tem menos, mas no áudio vai parecer que está lotado aqui. Então, obrigado às 1000 pessoas aqui presentes agora. E na quarta-feira, amanhã não, na quarta-feira, dia 11, a gente vai lançar o podcast oficial da Medicina Intuitiva, que vai ser lançado às 20 horas no YouTube. Então procura o YouTube do Grupo Medicina Intuitiva, vai lá, se inscreve e vai ser lançado às 20 horas. Vai ser uma sequência de videocasts, né, mesa-cast, com convidados. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então entra lá no YouTube, Medicina Intuitiva, Grupo Medicina Intuitiva. Já assinala lá o sinalzinho, não sei como é que funciona o YouTube direito,
mas depois vai também pro Spotify, mas enfim, vai lá, guarda na sua agenda, convida a galera, 20 horas do dia 11, o primeiro episódio, tá? Do Medicina Intuitiva. A gente vai fazer uma sequência de entrevistas sobre educação médica e sobre escolas médicas, tá? Eu tenho certeza que vai ser muito bacana, mesmo porque a gente já gravou vários, né? Não ia fazer isso ao vivo, porque de repente faltava, ia dar problema. Então a gente já tem aí 8 semanas garantidas. Tá? Aí dia 10 de outubro vai vir mais uma pessoa aqui em casa, mais 2 na verdade, vamos gravar mais 8 semanas. Mas eu não vou falar quem são os convidados, não. É isso. Valeu, um abraço, até.